Porque, olha, quando você entrou no carro, eu senti um homem junto com você. Eu achei que fosse como uma figura paterna. O seu pai já morreu? Uhum. Tá bom. Que Deus abençoe a todos, né? O Eterno, o único Deus, Ele abençoe você, que me vê e me ouve, né, neste dia. Eu quero falar sobre a questão da pessoa ser médium, né? Ou a questão da pessoa visitar um centro espírita, né? O que ocorre, o que acontece. Veja bem, todos têm a base, né? Todo ser humano dessa terra tem a base na Bíblia Sagrada, né? Até porque o Espiritismo ele usa da Bíblia para dar sustentação na crença deles, né? A Igreja Católica, muitas outras religiões e as igrejas evangélicas também usam e vivem a palavra de Deus, né? Veja bem, esse vídeo que você acabou de ver, um pedacinho dele, ao decorrer desse vídeo, eu vou estar passando, né? O nome chama-se Um Médium no Volante. E o que acontece ali é real? Sim, é real. O homem que é médium, ele está falando a vida das pessoas e nunca conheceu as pessoas. As pessoas ficam, automaticamente as pessoas já ficam maravilhadas de ver que o pai que morreu, a mãe que morreu, eles estão ali do lado deles, enviando-lhes mensagens para que eles, vamos colocar assim, né, entre aspas, pudessem ficar confortáveis, né, em certas situações que se encontra, ter menos preocupações, ter novas diretrizes, né, seguir novos caminhos, através de um conselho daquele que se foi, ou até mesmo eles ouvem essas pessoas que morreu para matar a saudade daquelas pessoas que se foram e por aí vai. Muitas são curiosas, né, porque não perdeu nenhum ente querido que ama realmente de verdade, mas frequenta esses locais onde tem sessões espíritas para poder ver com próprios olhos que do outro lado da vida, né, vamos dizer assim, que tem alguém enviando-lhes recados, né? Como você viu na vinheta, eu sou o pastor Fernando, né, da Igreja Apostólica Reino Eterno, e quero deixar uma mensagem para você, e isso para você que crer que existe vida do outro lado da vida, que após a morte existe uma vida, né? Eu quero deixar para você o texto bíblico, é claro, né? Nós vivemos, né, a palavra de Deus e eu não posso deixar de ler as Sagradas Escrituras. Diz assim, ó: não recorram os médios, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 19, 31. Deus, ele fala, ele mostra que para não consultar, mas ele está falando para quem? Ele está falando para o povo dele, que é o povo de Israel, que era o povo de Deus, né? Na época, hoje os gentios, através da não aceitação do povo de Israel a Deus, os gentios passou a aceitar Jesus como único suficiente Salvador e ser feito filhos, né, de Deus. Antigamente não era. Então, quando você lê essa palavra, você vê que Deus pede para os filhos dele não recorrer aos médiuns. Por quê? Porque eles consultam espíritos. Diz mais, diz assim:
quando entrares na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se achem alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seus filhos ou suas filhas, que pratique adivinhações, ou se dedique à magia, ou faça preságios, ou pratiquem feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos, ou o Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença do Veja que aqui ele está falando sobre a questão da consultar os mortos. Ele usou essa expressão porque Deus sabe que os mortos estão dormindo, todos estão dormindo, mas o ser humano não sabe, por isso que ele diz, não procurai os mortos, aos médios, que vai consultar aos mortos, não procure essas coisas, porque essas coisas são abominações a Deus. Agora veja... Eu só tô falando isso porque eu sinto mesmo que eu tenho que te contar tudo o que eu tô sentindo, mesmo se for meio aleatório. Eu entendi, fala aí. Eu sinto que ele ficava vestindo roupas diferentes ou coisa assim. Ficava. Tá bom. Eu ia dizer que eu achei que ele se vestia de mulher. Ele era além gênero. Além gênero? Tá, Você é demais, você é pra valer, você é real, você é real pra caramba, porque não tem como saber disso. Porque eu vi o seu pai e eu pensei... A mulher chora, a mulher ela fica triste, abatida, porque o pai dela está ali para mandar um recado para ela. Olha, é justamente isso que eu quero te dizer. O espírito maligno, o demônio, Satanás, Lúcifer, o inimigo das nossas almas, ele usa a característica que ele procura a pessoa para que ela venha envolver para consultar os mortos, né, no espiritismo. São pessoas que sempre estão à procura, vamos dizer assim, de algo para completar esse vazio, essa lacuna que fica dentro do coração dela. Toda pessoa que está triste, cabisbaixo, está deprimida, vamos dizer assim, né? Às vezes a pessoa está deprimida, ela é uma pessoa que nada para ela dar certo, nada satisfaz ela é uma pessoa vazia, ela é uma pessoa que ela queria casar, casou, mas não se completou no casamento, queria ter filhos e teve os filhos, não se completou com o filho, com a família que Deus deu para ela ou para ele. É uma pessoa que tem ali a sua empresa, fez concurso público, é uma pessoa que conquistou várias coisas, mas dentro dela há um vazio, o emocional delas está para baixo. O espírito imundo, ele vai fazer que essa pessoa chegue até ele, para que viver dessa maneira, na questão do espiritismo, na questão de um médium chegar e falar tudo aquilo que ela viveu no passado e algumas coisas que ela quer no presente, mas no presente. Talvez você fale assim, pastor Fernando, mas como isso pode? Você chegar perto de uma pessoa que nunca viu, a pessoa escrever cartas lá do além, alguém que se foi, né? E agora está falando sobre a minha vida, só a pessoa que sabia daquela, vamos dizer assim, do nosso segredo. Eu tinha um segredo com minha esposa, eu tinha um segredo com meu marido, eu tinha um segredo com a minha filha, eu tinha um segredo com uma pessoa e essa pessoa morreu. E só ela que sabe disso, então é ela mesma que está falando através desse médium. Mentira de Satanás. Eu vou dizer a verdade para você, mentira. Porque o espírito imundo, quando você está no ventre da sua mãe, Satanás ele está ali do lado da sua mãe. Quando você nasce, Satanás ele está ali também naquele hospital. Quando você
começa a ser ali criança, adolescente, você tem o seu prato predileto, você gosta de comer tal fruta, você é uma pessoa que começa a fazer a segredos, né? Vamos dizer assim, começa a ter uma rotina de vida. Satanás, o inimigo da nossa alma, ele está vendo tudo que a gente está fazendo. Então ele acompanhou a vida da pessoa 24 horas, sabe? O seu amigo que fica do seu lado, ele está vigiando vocês. A Bíblia diz que Satanás fica 24 horas rugindo como um leão ao nosso derredor, né? Ele vive, o espírito imundo, ele vive do nosso derredor todos os dias. Você está dormindo e ele está lá. Ele coloca sonhos, muitas são as pessoas. Então Satanás, ele é astuto, ele sabe trabalhar. Aí o seu marido, o seu pai, sua mãe, o seu vizinho, alguém que você conhecia, que tinha intimidade, essa pessoa chega a falecer, você chega num centro espírita, o médium vai dizer para você o seguinte: olha, eu sou fulano e falo com você agora, olha, lembra disso, lembra daquilo outro, aquela doença que você tinha, e começa a dizer algo que ele já sabe, ou um futuro que você está pretendendo. Ele sabe que aquele seu amigo morreu, ou seu pai, sua mãe, né, um ente querido, morreu sabendo que você queria ter um filho. Aí aquela pessoa vai falar: olha, você vai ter um filho ainda. Tudo enganação de Satanás. Mas diz mais a Sagrada Escritura, diz assim, certo dia, indo para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos de Deus, o Altíssimo, e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isto por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, melhor dizendo, o Espírito a deixou. Está escrito em Atos dos Apóstolos 16 ao 18. Então veja que Paulo, ele passou sobre isso. Existia uma cidade, e essa cidade existia uma menina, uma jovem, que ela tinha um espírito imundo dentro do corpo dela, que adivinhava a vida das pessoas. Por quê? Naquilo que a pessoa queria. Então o espírito imundo, igual o cigano, ele faz isso, né? Quer ler a mão da pessoa, ler a mão, mas o espírito que está no cigano vai falar aquilo que você tem passado, ou que você está vivendo, ou ele vai inventar um falso futuro para você, e você vai acreditar. Então, Paulo, ele expulsa, né? Está dizendo aqui que Paulo, ele expulsa esse demônio de adivinhação, meu amigo e minha amiga, expulsa, e a partir daquele momento a mulher não pode adivinhar nada, não pode revelar nada, não pode falar nada, porque o espírito imundo foi embora. Acompanha, veja na sua casa, aí a Bíblia, e leia aí Atos 16, capítulo 16, versículo 16 ao versículo 18, você vai ver o que eu estou falando. Deus é o único que pode te dar um futuro melhor. Deus é o único que pode preencher a lacuna, o vazio do seu coração. Deus é o único que pode mudar totalmente a sua família, o seu marido. Ele pode te honrar, abençoar. Não existe uma forma mágica da paz, do amor, da prosperidade, não. Tudo é a sua participação de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, Deus, ele quer mudar essa trajetória sua que está vendo, né, e ouvindo, né, esse vídeo. Deus, ele quer mudar os seus sentimentos, seus pensamentos. A pessoa que acaba indo em uma sessão espírita, ela vai acarretando doenças, enfermidade, vai acarretando maldições. O que diz mais a Bíblia, pastor Fernando? Diz assim: olha, voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do meu povo. Está escrito em Levítico 20,
versículo 6. Deus, ele fala para o povo de Israel, aquele que procurar os médios, para consultar os mortos, eu vou eliminar eles do meu lado, eu vou voltar o meu rosto contra essa pessoa. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, abra o coração para Deus. Veja que há muitos anos, né, isso é velho, já existiam os médios, já existia aquele que consultava os mortos. Aí você veja, né, esse vídeo que eu coloquei, né, estou passando para você ver aí, sobre um médium ao volante, falando da vida das pessoas. O espírito imundo, ele não vai falar qualquer vida. Quando é um crente fiel, ele não vai falar, porque ele sabe que Deus repreende ele. Mas quando a pessoa que está amargurada, triste, está com sentimento, né, aquele sentimento de tristeza profunda, o espírito imundo, ele procura essas pessoas para dominar elas e para dizer falsas adivinhações, né? Algumas vão bater, vão falar certo, porque o diabo está ao seu derredor, ele sabe o que acontece na sua vida, no seu dia a dia. Mas você pode ver e consultar as pessoas, generalizando todas as pessoas que procuram o centro espírita, todas as pessoas que vão numa sessão espírita e consultam-se com médium, elas se acarretam ao longo da vida problemas dentro de casa. Eu estive conversando com uma pessoa esses dias, né? E essa pessoa, ela, depois que passou a consultar aos espíritos, né? Vamos dizer assim, aos mortos, uma doença foi embora dela e chegou mais uma pior do que ela já tinha. Então são N pessoas que, após consultar o espiritismo, viver no espiritismo, fazer consulta com o médium, essas pessoas, umas pessoas que estão perdendo o marido, estão perdendo a esposa, filhos doentes, acontecendo coisas que ela não está compreendendo dentro de casa, porque quando você entra no centro espírita, o guia que está lá, ele passa a seguir você, porque ele não quer largar você. Escute o que eu estou dizendo e abre o seu coração para isso. Deus é maior na sua vida. Se você procurar o espírito imundo para falar sobre a sua vida, você vai achar que não é um espírito imundo, você vai achar que é um médium que tem um dom de Deus, né? Um dom de Deus para que possa te dar uma direção nessa terra de sofrimento, terra de angústia. Mas Deus está dizendo para você, meu amigo e minha amiga, se você procurar os médiuns, Deus vai virar o rosto contra você. E se Deus vira o rosto contra você, meu amigo, você pode levar no curso do mundo, tentando viver, tentando ser feliz, mas você nunca vai ser feliz. Quando eu era menina. Ele está dizendo que quando pensa no passado, queria ter saído mais para procurar por você. Ele sente que ele devia ter feito mais e que não fez o bastante. Não fica mal por isso, pai. Seu pai está falando sobre um derrame. Aí diz assim, olha, diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então veja que existe a doutrina, né, do espírito imundo. Aqui está falando que o Espírito Santo, ele diz que nos últimos dias vai chegar um tempo que alguns vão abandonar a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É o que está acontecendo, né? O mundo está fazendo isso aí. Pessoas estão largando a Cristo para viver uma vida que não é uma vida de Deus. Mas o que Deus diz sobre os mortos? Está dizendo assim, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, Hebreus 9, 27, está dizendo assim, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo eterno. Então, você vê, meu irmão e minha irmã, que está destinado, é destino de todo ser humano morrer e só levantar na ressurreição dos mortos
para o julgamento. Ninguém está vivo em inferno e ninguém está vivo em um céu. Todos estão dormindo, tanto que fez coisa ruim, que fez coisa má. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, né? Você pode olhar na descrição aí que eu vou estar deixando ele aí. Você clica e vai nesse vídeo falando sobre aniquilação da ressurreição. Todos que foram, seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho, o seu melhor amigo, todos que foram, todos que foram, eles estão dormindo. Eles não estão aqui te acompanhando, vendo você trabalhando, querendo te ajudar. Pode acreditar no que eu estou te dizendo, é a Bíblia, os versículos que eu li, esses versículos, você pode acompanhar no vídeo os versículos, porque eles estão falando dentro da Bíblia, que está destinado a morrer só uma vez, vindo isso, o juiz eterno, e todos estão dormindo, todos estão dormindo. Uns estão dormindo em Cristo, que estão com Ele e vive para Ele, e viveu para Ele, morreu na palavra de Deus, aceitando o Evangelho. Esses estão dormindo com Cristo e vão ressuscitar para a vida eterna. E os que não aceitaram a Jesus, todos estão mortos nos seus próprios pecados, e estão dormindo, e o dia que ressuscitar, vai ressuscitar na ressurreição, a segunda ressurreição, e vai ali estar no trono branco para ser julgado pelos seus pecados, cair no lago de fogo, e ali é a segunda morte. Nesse vídeo eu estou falando sobre isso, é só você ver aí na descrição desse vídeo. Olha, que Deus abençoe você, que a misericórdia do Senhor venha te acompanhar e você venha fazer o certo. Não vou estender, eu tenho muito mais para falar, mas eu não vou estender porque senão o vídeo vai ficar muito exaustivo. Mas eu peço a você que tudo passa nessa terra. Não dê crédito a espíritos imundos. Acredite em Deus de Israel, o único Senhor que fez os céus e terra, o único Deus, porque Ele vai te dar uma direção melhor na sua vida. Aceite Jesus, entrega a sua vida para Ele, que o mais Ele fará na sua vida. Graça e paz.